Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e nós vamos falar um pouquinho com os alunos do oitavo ano B, apostila 2, capítulo 16, o trinômio quadrado perfeito, das páginas 419 a 427. Bom, vamos ampliar nossos conhecimentos sobre expressões algébricas com interpretações geométricas, a álgebra geométrica. Neste modo, conheceremos mais dois casos de fatoração e alguns produtos que são chamados de produtos notáveis. Qual seria a razão desse nome? Você vai compreendê-la ao trabalhar este e outros módulos do próximo caderno. A interpretação geométrica de uma expressão algébrica já era conhecida pelos gregos antigos. Por isso, daremos início à nossa proposta nos baseando em elementos da história da matemática. As origens da álgebra geométrica. Bom, então nesse texto nós vamos ter algumas informações em relação à álgebra geométrica, da sua origem. Então, você já conheceu alguns dos aspectos históricos do desenvolvimento da álgebra. Esse campo da matemática surgiu quase ao mesmo tempo no Egito e na Babilônia, Mesopotâmia. Ao estudar equações, você conheceu um pouco da álgebra egípcia registrada nos papiros de Moscou e de Hind, a regra da falsa posição, para a resolução de equações, ao qual foi apresentada no módulo 5 do caderno 1, na atividade complementar. Tanto a álgebra egípcia quanto a babilônica eram de estilo retórico, ou seja, não se usava naquele momento a linguagem simbólica ou abreviações. Todas as ideias matemáticas contidas numa situação-problema eram escritas na linguagem corrente. A linguagem algébrica, como a conhecemos hoje, chamada de álgebra simbólica, foi desenvolvida a partir do século XVI por Viète, 1540 a 1603. Mas, até se chegar a essa linguagem simbólica, outros tipos de álgebra foram desenvolvidos. Entre eles, interessa-nos de modo particular a álgebra geométrica dos gregos. Os historiadores atribuem aos pitagóricos, século V a.C., e a Euclides, século III a.C., sua formulação. Os gregos contribuíram substancialmente para o desenvolvimento da geometria. No entanto, por encontrar algumas dificuldades com frações e números não racionais, pouco colaboraram para o avanço da álgebra. Os principais escritos sobre a álgebra grega encontram-se em Os Elementos, obras de Euclides composta de 13 livros, dos quais 6 tratam de geometria. Daí a razão de, durante muito tempo, a obra de Euclides ter sido de referência para o ensino dessa disciplina no mundo todo. Então, vocês podem observar que essa obra de Os Elementos de Euclides é uma das principais obras que nós utilizamos para ter ideia em relação a toda a parte algébrica e principalmente geométrica em relação à matemática. Essa obra ela foi estudada há bastante tempo e ela tem um grande valor aí na parte matemática. Segundo o historiador Howard Ives, nenhum trabalho, exceto a Bíblia, foi tão largamente usado ou estudado, e provavelmente nenhum exerceu influência maior no pensamento científico. Em 2009, o educador matemático brasileiro Irineu Bicudo concluiu a tradução direta do grego da obra de Euclides e publicou Os Elementos, Euclides, contribuindo assim para aumentar ainda mais as edições de Os Elementos que, desde a primeira edição impressa, depois da criação da imprensa, em latim, em 1482, tem dominado o ensino de geometria. No livro 2, Os Elementos, Euclides apresenta propriedades algébricas usando linguagem geométrica. A justificativa dessas propriedades é feita aplicando-se às figuras transformações que mudam sua forma, mas conservam sua área. Neste modo, e em módulos do próximo caderno, usaremos esse método para trabalhar a fatoração de expressões algébricas. Bom, então vamos começar aqui com as informações geométricas. Observem aqui que nós temos o quadrado da soma de dois termos. A situação proposta refere-se à proposição 4 de Os Elementos, de Euclides,
porém com símbolo e estilos de argumentação atuais. Então, vamos entender. Exercício 1. A figura mostra um quadrado em que cada lado foi dividido em 2 segmentos, cujas medidas vamos representar por A e B. Então, observem que aqui vale A e aqui vale B. Qual é a expressão que representa a medida do lado desse quadrado? Então, nós temos um quadrado e ele também, A e B, A e B, A e B, A e B. Bom, então, o lado desse quadrado seria este pedaço aqui, não é? Ou seja, para determinar esse lado, eu preciso somar este pedaço com este pedaço. Ou seja, o lado, esse lado do quadrado vai valer A mais B. 2. Escreva a expressão que representa a área desse quadrado. Bom, como que eu determino a área de um quadrado? Eu não multiplico base pela altura ou lado vezes o lado. Então, eu vou multiplicar esse lado vezes esse lado. A gente pode ter, então, esse um lado vezes o outro lado, A mais B vezes A mais B. Está vendo que os dois são iguais? Então, eu poderia falar que eu tenho A mais B elevado ao quadrado. Bom, agora vamos traçar paralelas aos lados desse quadrado, passando pelas extremidades comuns aos segmentos de medidas A e B. Com isso, o quadrado fica dividido em 4 regiões. Descreva-as. Então, traçando aqui as retas, esse quadrado ficou dividido em 4 regiões. Repare que aqui eu tenho um quadrado, aqui eu tenho um quadrado, aqui eu tenho um retângulo e aqui eu tenho um retângulo. Ou seja, ficou dividido em 2 quadrados e 2 retângulos. E reparem que esses retângulos eles são praticamente iguais, porém esses quadrados não são iguais. Bom, então como que nós podemos tentar entender? O quadrado ficou dividido em 4 figuras, 2 retângulos congruentes, área A, B, então A vezes B, então base vezes altura, e 2 quadrados diferentes, A ao quadrado, então lado vezes lado, esse quadrado aqui A ao quadrado, e esse daqui B vezes B, B ao quadrado. Nós temos aqui, então 2 retângulos de área AB e um quadrado de área A ao quadrado e área B ao quadrado. 4. Escreva uma expressão que também representa a área do quadrado inicial, porém usando as áreas dos quadrados das 4 figuras. Então, nós temos aqui A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado. Então, a área total seria A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. A gente só somou as áreas que nós obtivemos no exercício anterior. Sim, se você desenvolver a expressão obtida no item 2 usando a propriedade distributiva em relação à adição e à comutativa, você obterá a expressão do item 4? Verifique. Bom, então vamos tentar entender. Nós temos aqui A ao quadrado mais A mais B ao quadrado. Organizando então, a gente poderia colocar A mais B vezes A mais B e fazer o processo distributivo. Vocês verão que nós vamos chegar neste mesmo resultado. Então, vocês deverão fazer entre parênteses A mais B vezes entre parênteses A mais B. Faz o processo distributivo, vocês chegarão nesse resultado aqui. Bom, quadrado da soma de 2 termos, uma síntese. Então, na seção anterior, você trabalhou o quadrado cujo lado tem por medida A mais B e cuja área é representada pela expressão A mais B elevado ao quadrado. Dividindo o quadrado como na figura ao lado, então, dividindo o quadrado dessa forma, obtemos 4 regiões, 2 retângulos congruentes e 2 quadrados. As áreas respectivas estão assinaladas no interior de cada região. Portanto, a área do quadrado inicial pode ser representada pelas expressões A mais B ao quadrado e A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado. Observe que, na segunda expressão, há 2 termos iguais, que representam as áreas dos retângulos congruentes. Reduzindo esses termos e igualando as duas expressões para a área, temos A mais B ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. A expressão do lado direito, na igualdade acima, possui 3 termos e, por representar a área de um quadrado, é denominada trinômio quadrado perfeito. Reparem aqui, 1, 2, 3, um trinômio. A igualdade acima pode ser obtida algebricamente sem atribuir significado geométrico
aos termos A e B, que poderão então representar dois números ou termos quaisquer. Para isso, basta elevar a expressão ao quadrado, aplicando sucessivamente as propriedades distributiva e comutativa. Veja, então nós temos aqui a propriedade distributiva e aqui a comutativa, somando aqui nessa informação. Bom, de olho no procedimento prático para o cálculo de A mais B ao quadrado. Após a realização das atividades das sessões anteriores, você deve ter percebido que o desenvolvimento do quadrado da soma de dois números sempre resulta num trinômio quadrado perfeito, formado por dois quadrados diferentes, o quadrado do primeiro termo e o quadrado do segundo termo, e por dois retângulos cujas dimensões são A e B. Assim, conhecendo a composição desse trinômio, você poderá calcular diretamente esse produto de fatores iguais, A mais B ao quadrado, fazendo o quadrado do primeiro termo mais o dobro do produto dos dois termos, mais o quadrado do segundo termo. Se for usar esse procedimento prático, cuidado para não esquecer termos do trinômio quadrado perfeito. Lembre-se que são 3 termos. Bom, o quadrado da diferença de dois termos. Você constatou algebricamente que o quadrado segundo a potência da soma de dois termos resulta num trinômio. Vamos verificar agora algebricamente que o quadrado segundo a potência da diferença de dois termos também resulta num trinômio. Então nós temos aqui A menos B ao quadrado. Fazendo o processo distributivo, nós vamos chegar em A ao quadrado menos AB menos BA mais B ao quadrado. E aí nós vamos chegar nessa informação aqui, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Reparem que a única informação que mudou em relação ao slide anterior foi o sinalzinho de menos. Quando aqui é mais, então quando era A mais B elevado ao quadrado, aqui ficaria positivo. Nesse caso, quando é A menos B ao quadrado, ficaria negativo. Você deve estar se perguntando por que não foi feito o processo geométrico. Ele encontra-se na atividade complementar. Bom, vamos entender o seguinte. Nós vamos fazer um método prático. Então, o método prático para o quadrado da soma de dois termos. Então, nós temos aqui, x mais y elevado ao quadrado. Nós vamos fazer o quadrado do primeiro termo. Então, o primeiro termo é x, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, duas vezes o primeiro termo x vezes o segundo termo, y. Mais o quadrado do segundo termo, o quadrado de y. Ou seja, nós chegamos nessa informação. Quadrado da diferença entre dois termos. Então, x menos y ao quadrado. A única coisa que vai mudar é o menos. Então, quadrado do primeiro termo, então quadrado de x, menos, então o sinalzinho de menos eu uso menos. Duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, primeiro, segundo, primeiro x, y. Duas vezes x vezes y. Mais o quadrado do segundo termo, quadrado de y. Está aqui a informação que nós precisamos. Fatoração do trinômio quadrado perfeito. Você já percebeu que fatorar uma expressão algébrica é transformá-la em uma multiplicação de expressões algébricas. Em particular, fatorar um trinômio quadrado perfeito é transformá-lo numa potência de expoente 2, multiplicação de duas expressões iguais. A base dessa potência é a expressão que representa a medida do lado de um quadrado. 1. Represente geometricamente os dois quadrados e os dois retângulos congruentes cujas áreas somadas são dadas pelo trinômio quadrado perfeito a seguir. Depois, escreva na forma fatorada a área do quadrado formado pelas quatro figuras. Então, nós temos aqui a expressão. Primeiro passo, nós vamos montar um quadrado e vamos dividi-lo assim, com as retas paralelas. O primeiro termo vai ser sempre esse termo aqui, 9x ao quadrado. E o segundo termo vai ser sempre esse termo aqui, o quadrado, 25. E agora eu vou dividir esse termo aqui ao meio. Então, 30x dividido por 2 vai ser 15x e 15x. Reparem que nós colocamos as informações aqui. Para dar 9x ao quadrado, eu sei que eu tenho 3x vezes 3x. Se aqui vale 3x, aqui também vai valer 3x. 3x vezes quanto vai dar 15x? Vezes 5. Se aqui eu tenho 5, aqui embaixo eu também tenho 5. 5 vezes quanto vai dar 25? Vezes 5. 5 vezes 5, 25. Se aqui eu tenho 5, aqui eu também tenho 5. Se aqui eu tenho 3x, eu tenho 3x. 3x vezes 5, 15x. Então, eu consigo montar as informações neste formato aqui. Então, eu vou ter 3x mais 5 elevado ao quadrado.
Descreva com base nos trinômios quadrados perfeitos indicados a seguir os procedimentos que devem ser adotados para descrevê-los na forma fatorada. Então, nós temos aqui um trinômio quadrado perfeito. Bom, então, quadrado de lado x, depois nós temos um quadrado de lado 3, e aqui nós vamos dividir o 6x por 2, que daria 3x. Logo, eu consigo determinar que esse cara vai ser 3 e x vai ser igual a essa metade desse 6x. Então, nós vamos pegar o primeiro termo, né, xzinho, o segundo termo, o 3, vamos observar esse sinal e elevá-lo ao quadrado. Mesma coisa nesse procedimento aqui, Vamos verificar esse termo aqui fatorar, então ficaria só o m sozinho. Esse daqui, 25, ficaria só o 5. Olhei o sinal aqui é negativo, ficaria negativo. Então, m menos 5 ao quadrado. Bom, para fatorar um trinômio quadrado perfeito, procedemos da seguinte maneira. Identificamos os termos que são quadrados perfeitos, encontramos a raiz quadrada desses termos, verificamos se o terceiro termo é o dobro do produto das duas raízes. Em caso afirmativo, a fatoração será dada pelo quadrado da soma ou da diferença das duas raízes encontradas. O sinal mais ou menos é dado pelo sinal do termo que representa o dobro do produto das duas raízes quadradas. Bom, nós temos um método prático para resolver essa informação. Então, vamos observar. Fatoração do trinômio quadrado perfeito. Nós temos aqui um trinômio quadrado perfeito. Então, organizar a expressão, fazer a raiz quadrada do primeiro e terceiro termo, multiplicar por 2 os resultados das raízes do primeiro e do segundo e do terceiro termo. Esse valor deverá ser igual ao segundo termo. Verificar se o sinal que separa o primeiro e o segundo termo. A fatoração será a raiz do primeiro termo, o sinal que separa o primeiro termo e o segundo termo, a raiz do terceiro termo, tudo elevado ao quadrado. Vamos tentar entender essa informação? Então, olha lá. Eu tenho o primeiro termo, eu tenho aqui bagunçado, eu vou organizar. Então, organizar a expressão x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Primeiro termo, x ao quadrado. Segundo termo, 2xy. Terceiro termo, y ao quadrado. Fazer a raiz quadrada do primeiro e terceiro termo. Então, a raiz de x ao quadrado, x. Raiz de y ao quadrado, y. Multiplicar por 2 os resultados das raízes do primeiro e terceiro termo. Então, 2 vezes x vezes y vai ser igual ao segundo termo. Tá certinho? Então, esse valor deverá ser igual ao segundo termo. Após isso, eu vou verificar o sinal que separa o primeiro e o segundo termo. Qual que é o sinal? Positivo. Então, a fatoração será a raiz do primeiro termo. Então, o primeiro termo era x, a raiz do segundo termo, y. Vou verificar o sinal positivo. Então, x mais y, tudo isso elevado ao quadrado. Aplicação dos produtos notáveis e do trinômio quadrado perfeito em situações de cálculo mental. Caio estava realizando sua tarefa de matemática e precisava calcular a potenciação de 17 ao quadrado. Veja como ele fez. 17, ele fez 10 mais 7, então, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ele chegou a 289. Explique o raciocínio utilizado por Caio. Bom, a gente espera que vocês identifiquem que a realização de Caio, o número 17 foi escrito em duas parcelas, 10 e 7. Em seguida, foi aplicada a mesma regra do produto notável, o quadrado do primeiro termo, mais o dobro do produto dos dois termos, mais o quadrado do segundo termo. Usando o procedimento análogo ao de Caio, calcule 15 ao quadrado. Então, 10 mais 5, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, 225. Mesma coisa na letra B, 20 mais 3. Calculando, nós chegamos em 529. Na letra C, 40 mais 7. Calculando, nós chegamos em 2.209. Na letra D, 105 ao quadrado. 100 mais 5 ao quadrado. Calculando, nós chegamos em 11.025. 13. Em outra tarefa, Caio se deparou com duas expressões numéricas que deveriam ser representadas em uma única potenciação. Veja como ele procedeu. Então, eu tenho aqui as informações 2.500 mais 800 mais 64. Ele fez a soma aqui e chegou em 58 ao quadrado. 2.500 menos 400 mais 16, ele chegou em 50 menos 4 ao quadrado, que seria 46 ao quadrado. Em cada caso, explique o raciocínio utilizado por Caio. Então, a gente espera que vocês identifiquem que na resolução de Caio, na expressão numérica 2.500 mais 800 mais 64,
O primeiro número, 2.500, é o quadrado perfeito, cuja raiz quadrada é 50. E o terceiro número, 64, é o quadrado perfeito, cuja raiz quadrada é 8. E o segundo número, 800, é o dobro do produto das duas raízes dos dois números. Assim, ele pode fatorar o trinômio 50 mais 8 e 50 mais 8. E, posteriormente, escrever o resultado da expressão na forma de uma potenciação. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à expressão 2.500 menos 400 mais 16. A diferença é que esse trinômio numérico fatorado resulta em 50 menos 4 ao quadrado, que seria 46 ao quadrado. Crie dois exemplos de expressões numéricas que atendam às mesmas condições do item 3. Essa resposta é pessoal, vocês podem fazer qualquer valor. Exercícios para casa. Vou pedir para que vocês realizem os exercícios das páginas 417 a 419 a 427. Em caso de dúvidas, encaminhe um e-mail para dúvidas8ano@conquistaanglo.com.br. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.